Oi, Anjo! Seja bem-vinda ao podcast Céu na Terra, onde eu, Mirela Freitas, te guio passo a passo para você conquistar uma vida incrível, cheia de abundância, felicidade, amor, prosperidade, saúde, ou seja, o céu na Terra. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre percepção de tempo, que é um assunto que eu não vejo ninguém falando sobre, mas que sempre foi o maior problema que eu tive na minha vida. Foi sempre aquela coisa que me impediu de conquistar o que eu queria, de conquistar a minha vida dos sonhos e ser a minha melhor versão. Então talvez o podcast de hoje possa ser um assunto nada convencional. Pode ser algo que você nunca ouviu falar sobre, mas eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito. Então vamos começar. Bom, percepção de tempo é como a gente percebe o tempo, como que a gente vive com ele. Por exemplo, na sociedade de hoje em dia nós temos calendário, horário, tudo é marcado para tal dia, para tal horário, nós temos semanas, meses, anos. E quando a gente pensa sobre tempo, nós pensamos de uma forma linear, como se o tempo fosse uma linha, onde tem passado, presente e futuro. Então, pessoas que vivem no passado, elas têm a tendência de reprimir a si mesmas, sempre ficar triste com os erros do passado, ficar refletindo sobre coisas passadas que elas não conseguem mudar, e isso pode causar depressão. As pessoas que só pensam no futuro ficam com muita ansiedade, porque não tem como controlar o futuro. Mas elas ficam ansiosas com aquilo, elas não sabem o que vai acontecer e praticamente ninguém consegue aproveitar realmente o momento presente, sem que a sua mente fique no passado ou no futuro. Mas a verdade é que o tempo não é linear. O tempo, ele é vertical. Sim, passado, presente e futuro estão acontecendo nesse exato momento. Porque quando você pensa no passado, você está pensando no passado agora. Se você pensa no futuro, você está pensando no futuro agora. E é só uma percepção que você tem do passado e do futuro. Mas na verdade você está experienciando tudo nesse exato momento. A sua mente, o seu cérebro, ele não consegue perceber que você está pensando sobre o passado. Ele não consegue perceber que você está pensando sobre o futuro. Ele só consegue ter noção do momento presente, porque é a única coisa que existe. Esse é um conceito que no começo foi difícil de eu entender, então se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Mas você vive tudo nesse exato momento. Se você tem uma memória do passado, você sente os sentimentos nesse exato momento. Se você pensa sobre o futuro e não sabe o que vai acontecer e fica ansiosa, você não vai ficar ansiosa no futuro. Você já vai sentir a ansiedade nesse exato momento. Então, tudo o que temos é o momento presente. É a única coisa que temos. Então não adianta ficar remoendo coisas que aconteceram no passado. Por quê? Porque o passado não existe. O passado não existe mais. É você que insiste em revivê-lo no momento presente. Mas o passado não existe. E o futuro também não existe. Você vai criar o futuro com o momento presente. Então não adianta você ficar se preocupando com 1 milhão de coisas que você não tem controle. Como que você está se preocupando com algo que possa acontecer talvez há 3 meses? Em 3 meses. Se preocupa quando chegar aos 3 meses. Ou se preocupa quando chegar 1 mês antes. Mas não tem o porquê você ficar se preocupando. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Porque você cria o futuro no momento presente. Isso também é um princípio da manifestação. Na manifestação, não existe passado, presente e futuro. Só existe o momento presente. E se você não sente que você tem aquilo nesse exato momento, você não vai manifestar, porque é como se você não tivesse. Então, assim, só existe o momento presente. E quando você pensa sobre isso, você pode refletir também sobre a questão de que nós temos que aproveitar o dia a dia. Nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida. Cada dia é muito valioso. É realmente muito valioso. Não tem por que você ficar pensando em questões de dias, semanas, meses e anos, sendo que você só tem o momento presente. É claro que quando você está
decidindo suas metas e o que você quer, você vai pensar nessa linha de tempo, né? E eu vou até falar sobre isso nesse podcast. Como você colocar metas que você realmente vai alcançar e não ficar ansiosa, porque eu tinha esse problema de ficar extremamente ansiosa com metas que eu colocava para um mês, 2 anos, um ano, sendo que não tenho por que se preocupar com isso, mas eu criei um sistema que é maravilhoso para você conquistar suas metas e os seus objetivos e ter uma percepção saudável do tempo. Mas vamos voltar para o assunto de agora. Quando você percebe que você só tem o momento presente, você tem que viver ele. Cada dia tem 24 horas, mas assim, a gente passa dormindo 7 a 8 horas. Então você já não tem o dia inteiro. E aí, imagina você viver todos os dias da sua vida na sua mente. Imagina que você não consegue aproveitar cada dia porque você vive na sua mente. Eu já senti isso. Acredito que 90% das pessoas sentem isso, que elas não aproveitam realmente o dia a dia, porque a gente está tão na nossa mente que a gente não consegue ver que, na verdade, nós temos muitas horas no dia. Eu antes falava, nossa, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero. Aí eu vou ver, eu fiquei no Instagram, no TikTok, no YouTube, em jogos, sem agregar nada na minha vida. Nada, nada, nada. E tá tudo bem a gente fazer isso às vezes, mas nós deixamos de aproveitar a vida que a gente tem porque a gente fica muito tempo no celular, achando que a gente não tem tempo de fazer coisas novas, não tem tempo de fazer um hobby, não tem tempo de cuidar de nós mesmas, de praticar autoconhecimento, de ler, de meditar, de fazer 1 milhão de coisas. Mas quando você vê que você só tem um momento presente e que, infelizmente, esse poderia ser o último dia da sua vida, você começa a valorizar o dia a dia. Você realmente tem que aproveitar o dia a dia, porque se você não aproveita, o que você vai aproveitar? Quando que você vai estar feliz? Quando que você vai realmente viver a sua vida? Então, aproveite o momento presente. É a única coisa que você tem. É a única coisa. O passado não existe e você cria o futuro no momento presente. Agora, sobre a questão de metas, que é o assunto que eu estou super animada para falar sobre, é assim. Eu, antes, gostava de colocar metas diárias, metas semanais, metas mensais e metas anuais. Porque, é claro, todo mundo quer conquistar algo, né? Então, quando eu fazia essas metas, eu pensava o que eu precisava fazer no mês para alcançar essas metas e o que eu precisava fazer no dia também para alcançar essas metas. Então, eu pensava a minha meta anual, o que nos meses eu posso fazer, o que nas semanas eu posso fazer e o que nos dias eu posso fazer. Só que, na minha opinião, isso pode gerar muita ansiedade, porque quando você pensa assim, nossa, só tem um mês para o ano acabar e eu não fiz nada, como que eu vou conseguir agora? Quando você tem essa percepção errada do tempo, você não consegue atingir nada, você acaba que não consegue atingir nada. Quando você foca muito em números, em datas, por exemplo, hoje é dia 22 do 10. Eu não acho que eu vou conseguir bater a minha meta até 22 do 12, porque só falta 60 dias. Sabe, 60 dias não é muita coisa. E você começa a meio que entrar nesse looping de focar nas datas e no dia que é, em quantos meses falta, em quantos dias falta. E isso te dá uma percepção falsa do tempo, porque na verdade você tem muito mais tempo do que você acredita. Só que você coloca na sua mente essa percepção escassa do tempo, como se você não tivesse tempo o suficiente, porque você foca em que dia é do mês, em que mês é. Sendo que você não precisa fazer isso, sabe? Quando o final do ano chega, é claro que é muito interessante a gente refletir sobre o ano que a gente teve, sobre as metas que a gente bateu e sobre o que a gente quer para o próximo ano. Mas não é porque você não conseguiu alcançar algo esse ano que a sua vida acabou, que você não vai conseguir no próximo. Mas quando você cria essa falsa percepção escassa do tempo, você acaba que não consegue alcançar nada, porque você sempre fica pensando no futuro, pensando no que está por vir, e não no que você pode fazer nesse exato momento.
Então, para você conseguir alcançar os seus objetivos e metas e se tornar a sua melhor versão de uma forma saudável, você tem que pensar qual é a percepção de tempo mais saudável para você. Como que você quer decidir as metas que você tem e como você vai alcançá-las. Por exemplo, você pode ter metas anuais. E aí, todos os dias você planeja o seu dia com uma coisa que você pode fazer naquele dia para bater a sua meta. Ou você pode pensar também em formas de semana, uma meta para a semana e o que naquela semana você pode fazer para alcançar a sua meta. Ou você pode pensar também em questões de meses. Você pode pensar na sua meta anual e quebrar ela em metas de meses. Você decide, você tem que testar e ver como que é a forma mais saudável para você lidar com o tempo e não ficar ansiosa. Porque muitas das vezes nós não conseguimos alcançar o que a gente quer porque a gente pensa, eu não tenho tempo suficiente, ou eu não vou conseguir rápido, como que eu faço? E aí você fica pensando e pensando e pensando e não chega em lugar nenhum. Porque você não foi lá e planejou da forma que você sente que é melhor. Você tem que ir com a sua intuição, porque eu já testei de tudo. E aí eu pensei, essas coisas não estão funcionando pra mim. O que eu faço agora? Eu ouvi a minha intuição e agora eu tenho assim o plano perfeito que eu vou passar pra vocês também, para caso vocês queiram usar. Porque essa percepção de tempo, ela é muito interessante você refletir sobre na sua vida, porque assim, o tempo é algo que a gente lida a todo momento. Que dia é hoje, que mês estamos, quando que a gente vai fazer isso, quando que a gente vai acabar a faculdade, quando que a gente vai sair do emprego, fazer isso, fazer aquilo. É sempre questão de tempo. E na maioria das vezes, pensando sobre o futuro. E você tem que sim pensar sobre o futuro. É muito importante você decidir o que você quer. Então você pensa sobre o futuro, decide o que você quer, mas você tem que agir no presente. Você tem que estar 100% presente para conseguir manifestar, atrair e conquistar as coisas que você quer. Agora eu vou falar sobre o plano que eu estou muito animada para compartilhar com vocês, que é o plano que eu sinto que não distorce a percepção de tempo e que é 100% possível de você conquistar o que você quer, ter um sistema que psicologicamente vai te dar autoconfiança e vai realmente fazer com que você conquiste o que você quer. Então vamos lá. Tem um livro chamado 12 semanas ou Um Ano em 12 Semanas, que ele fala assim: pensa na meta que você quer para este ano. Você vai conquistar ela em 12 semanas. 12 semanas são 3 meses. Então, pense que você tem 3 metas no ano. 3 metas. Em vez de você conquistar essas metas no ano inteiro, que é um período de 300 dias, mais de 300 dias, 12 meses, é muita coisa. Quando você pensa, eu tenho uma meta para conquistar em mais de 300 dias. Como que eu vou fazer? É muita coisa. Você acaba postergando e só fazendo no último momento. Mas se você pensa assim, eu tenho uma meta e aí eu preciso conquistá-la em 3 meses. Então você pega assim, janeiro, fevereiro e março, eu vou conquistar uma meta. Só uma meta em janeiro, fevereiro e março. Então você vai ter 3 meses para conquistar aquela meta. Depois, abril, maio, junho, você conquista a outra meta. Depois, julho, agosto, setembro, a sua outra meta. Aí tem, depois de setembro, outubro, novembro, dezembro. Como você só escolheu 3 metas, nesses 3 meses você pode aperfeiçoá-las, ou então, se alguma não deu 100% certo, você pode tentar conquistá-la de novo, ou você pode simplesmente relaxar, porque você já bateu as suas metas. Mas quando você pensa sobre uma meta anual, é muito tempo. 12 meses é muito tempo. Tantas coisas podem acontecer, tantas coisas. Quando você separa a sua meta em 3 meses, eu acho muito mais fácil de você realmente conquistar. E eu não gosto mais de colocar metas mensais. Eu acho isso estranho e gera uma escassez na minha mente, porque eu penso, a gente só tem 12 meses. 12 metas é muito pouco. Não sei vocês, mas assim, eu acho uma percepção escassa do tempo. Então, o que eu faço agora é colocar metas semanais. Então, assim, nós temos as metas anuais e você quebra ela em metas semanais. E isso também é muito bom, porque quando você coloca uma meta toda semana e bate ela, aquilo gera uma autoconfiança incrível. E
Você pode colocar metas mensais, se você acredita que isso é o melhor para você, ou você também pode colocar metas diárias, ou seja, todos os dias eu tenho que bater tantas metas, né? Eu quero fazer tantas coisas no dia. Eu não gosto mais de colocar metas diárias. Para mim, o que eu tenho que fazer no dia já são metas. Os hábitos que eu tenho que fazer já são as minhas metas. Mas se eu colocar além do que eu tenho que fazer e além dos meus hábitos mais metas, tipo metas diárias, todo dia fazer mais alguma coisa, eu sinto que eu ficaria muito ansiosa e não aproveitaria de verdade o momento presente. Então, em vez de eu conseguir bater as minhas metas diárias e gerar autoconfiança, eu não faria nada e ficaria ansiosa. Então, entendem como a forma com que você se organiza e coloca as metas pode mudar a sua vida? Então, o que eu faço? Resumido, eu escolho metas anuais. As metas anuais podem ser assim, quantas você quiser, mas eu acho que entre 3 a no máximo 8 metas. No máximo 8. Você pega essas metas anuais e vai dividir elas em blocos de 3 meses. Então, por exemplo, nos 3 primeiros meses eu vou bater tais metas, 2 metas. Nos 3 segundos meses eu vou bater tais metas, talvez só uma meta ou 2 metas. E aí você pode colocar até assim para no final do ano, em vez de você bater 2 metas, você só bate uma, porque o final do ano é algo que assim, normalmente tem muitas festas, muitas comemorações, né? Feriados. Então você pode colocar só uma meta. E aí você se organiza em blocos de 3 meses e coloca metas semanais. Então, toda semana você coloca uma meta diferente, ou pode ser a mesma, dependendo do que você quer, mas você coloca aquela meta. Então, por exemplo, a meta da semana é ir 3 vezes na academia. E aí você planeja, né, diariamente, quando que você vai ir 3 vezes na academia, e no final da semana você dá um check naquela meta. Isso gera muito autoconfiança. Psicologicamente, você vai começar a sentir que você consegue, que você é capaz, vai te dar motivação e vai te dar um gás. Você vai ver, nossa, eu estou fazendo as minhas metas toda semana. Não quero parar, não quero pular um dia. Então, esse é o meu sistema para conseguir conquistar qualquer coisa que eu quiser de forma leve, fácil, mas também me organizando e me planejando. Eu acredito que quando você começa a pensar sobre a forma que você percebe o tempo, você pode ter muita clareza sobre o que está dando de errado na sua vida. Porque talvez você diz que você não tem tempo, mas você fica muito tempo no celular. Porque você sente que você tem que conquistar várias coisas todos os dias e você não consegue fazer várias coisas todos os dias. Então, talvez você não está conseguindo alcançar suas metas por causa da sua percepção de tempo. Porque muitas pessoas realmente acreditam que todos os dias elas têm que fazer 10 coisas para elas conquistarem as suas metas. Mas você pode fazer uma coisa por semana, ou talvez uma coisa por mês. Então pensa sobre esse podcast, assiste ele de novo se você precisar, porque eu falei sobre muitas coisas, mas eu realmente espero que ele tenha te ajudado muito, 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 muito. Se você tiver qualquer pergunta, se você quiser me contar algo sobre como esse podcast te ajudou, ou alguma coisa que você nunca viu sobre e viu nesse podcast, eu adoraria saber e conversar com você. Até o próximo vídeo. Beijos!